Agora, se o aluno compreender exatamente do que a gente está falando e da importância das funções executivas na vida dele, ele vai se empenhar muito mais. Na clínica, a gente chama isso de generalizar, né? Se ele consegue Exatamente. generalizar o que ele está trabalhando ali, fica bem mais fácil mesmo. Isso. E aí, a parte seguinte é a parte das estratégias, né? Cada um dos subcomponentes, eu forneço uma ou duas estratégias, né, para que você, professor, ou você, psicopedagogo, possam trabalhar na prática com as crianças. O e-book, por exemplo, é um exemplo de como os conceitos, as ideias que foram aplicadas no Paripense podem ser aplicadas também em muitos outros, através de muitos outros exemplos na sala de aula. E a gente vai perceber que tem algumas estratégias que a gente até já usa, né? E nem sabe que está usando. Não é verdade? Ótimo, ótima pergunta. Sabe por quê? Uma vez, uma pessoa me falou assim: isso eu não estou entendendo. Você está falando de organização, planejamento, e isso os nossos professores já trabalham há muito tempo com os nossos alunos, né? E eu falei, é verdade, eu sei que sim. O problema, a diferença, não é problema, a diferença é o seguinte: essa proposta que a gente está trazendo, os professores vão explicitar, vão mostrar exatamente para o aluno todas as vezes em que essa função executiva ela aparece, para que o aluno saiba detectá-la até quando ele está fora da sala de aula. Né? E a diferença, então, de muitos professores é que eles fazem, digamos, um exercício de matemática que ele ajuda, né, a desenvolver várias funções executivas, mas elas ficam tudo misturadas, subentendidas lá, e alguns professores, às vezes, até torcendo, rezando, ai, tomara que dê certo, de que aquilo que eu estou querendo que as crianças elas desenvolvam, que elas de fato desenvolvam. Então, nessa proposta aqui, as crianças vão saber, sim, por que a gente está fazendo isso, qual é a importância e por que eles têm que continuar atentos, através de toda a vida acadêmica deles, ao funcionamento e ao desenvolvimento das funções executivas. Então, essa seria a diferença. Sim. Qual foi o maior desafio que você encontrou ao traduzir esses conceitos da neuropsicologia complexos, né, para uma linguagem acessível aos educadores e às crianças? Uma das, acho que dificuldades até foi, primeiro, em relação aos educadores. A gente tem uma discrepância muito grande entre os educadores do nosso país, né? Enquanto alguns professores sabem muito bem sobre todos esses conceitos, que já fizeram capacitação, já estão lá na frente, outros professores nunca ouviram falar sobre isso. Então, ter que fazer essa tradução, né, de uma linguagem científica, de conceitos, construtos, né, teóricos, para uma parte prática, é complexo, mas também é uma parte que me encanta muito, porque eu acho que a ciência, né, quando ela consegue fazer a ponte e ser traduzida para a vida, né, no aqui e agora, eu acho que aí ela está atingindo um grande objetivo dela. E para as crianças também, né? Como é que eu vou traduzir para a criança na sala de aula esses conceitos? Então, eu tive que ir muito para o universo das crianças, para o que eles gostam de fazer, o que eles fazem, e tinha que trazer muitos exemplos, né, da vida deles para que eles pudessem entender esses conceitos complexos. Tá certo. Das estratégias que você apresenta no e-book, qual tem o impacto mais rápido e visível na sala de aula e na vida? Assim? Qual você acha que é a mais impactante? Que a gente deveria começar a fazer ontem. Então, bom, ontem seria todas, né? Mas eu quero começar pelo seguinte: depende. Em primeiro lugar, depende do mediador. A qualidade do mediador vai fazer toda a diferença na qualidade do trabalho.
que o mediador, que é o professor, que é o psicopedagogo, que é o neuropsicopedagogo, se eles realmente eles estudarem, eles se empenharem, eles souberem o que eles estão fazendo, eu acho que todos os subcomponentes eles vão poder desabrochar na mesma intensidade, no mesmo ritmo, né? A questão é que quem simplesmente vai dar uma lidinha rapidinho e, deixa eu ver a página 15, aqui tem uma estratégia, eu vou aplicar essa estratégia e tal, essa pessoa não vai ter muito resultado na sala de aula. Então, o resultado, em primeiro lugar, tem a ver diretamente com o preparo do mediador. As funções executivas, elas trabalham juntas, não existe essa separação que a gente fala, é simplesmente uma separação didática, para que a gente possa entender e estudar. Mas, na prática, não existe essa separação. Então, vocês vão até ver estratégias que eu proponho no e-book, vocês vão falar, mas isso aqui tem planejamento também? Isso aqui tem organização? Isso aqui tem... Sim, tem tudo. As estratégias que a gente propõe, digamos assim, elas têm uma concentração maior, uma carga maior em cima de determinados subcomponentes. Mas eles funcionam todos como se fosse uma trama entrelaçada, né? E essas estratégias, Cristiane, elas funcionam para todas as crianças ou tem um público específico? Bom, eu diria todas as crianças, mas o interessante é que crianças que têm mais dificuldade, proporcionalmente tendem a ter mais progresso. Um desempenho melhor. Elas crescem mais proporcionalmente. Sim. A criança que não tem dificuldade, ou dificuldade naquele momento da vida dela, né? Ela também vai se beneficiar. Ela vai além, né? Mas o crescimento dela, muitas vezes, não é tão grande quanto é. Às vezes não é tão perceptível, né? É muito perceptível e é muito importante e é muito gostoso a gente ver aquele aluninho que não sabia nem se achar na carteira dele com o material, que caía tudo no chão e que, né, ele não prestava atenção em nada. É muito bacana a gente perceber crescimento nesse sentido, né? Eu acho que todos nós que estamos assistindo aqui essa live, a gente está aqui porque esse é um dos nossos grandes objetivos de vida, é poder ajudar essas crianças, né? Exatamente. Então é lindo quando a gente pode ver isso ao vivo e a cores. É mesmo. E como é que uma professora, uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga, os pais, como é que eles podem identificar se uma criança tem dificuldade nas funções executivas? O seu filho, ele vai mostrar em muitos comportamentos diferentes, um vasto número de comportamentos, algumas limitações que ele vai ter e que o pai observa em relação a outras crianças da mesma idade, elas estão um pouco para frente. Por exemplo, a questão do foco, né? E que a gente fala muito do TDAH e é uma questão que nos preocupa muito. Mas uma criança, por exemplo, que tenha dificuldade de foco, os pais de cara eles percebem assim, tá, eu tô vendo que as outras crianças também não ficam prestando atenção o tempo todo, mas o meu filho não consegue simplesmente se concentrar em alguma atividade que ele não esteja muito empolgado. Quando é uma atividade que ele está empolgado, né, que ele gosta, seu game ou qualquer outra coisa, ele pode se concentrar, mas se ele não gosta, ele não consegue. As outras crianças, eu percebo que elas não são tão atrapalhadas. O meu filho, eu falo qualquer coisa, ele não escuta, parece que ele não ouve. Se eu falo uma coisa, eu peço para ele fazer 3 coisas, ele faz a primeira e não lembra das outras 2. Uhum. Então, os pais começam a perceber essas diferenças, né? O meu filho, ele só consegue enxergar as coisas de um jeito. Se a professora falou para ele fazer aquele problema de matemática de um jeito, ele vai chorar e vai brigar comigo que tem que ser daquele jeito, que não pode ser de um outro jeito. Então, a autorregulação. Eu percebo que meu filho é super impulsivo. Assim, ele pensou e ele já fez. E com isso, ele se atrapalha bastante na vida dele e especialmente na escola.
Então, normalmente os pais e os terapeutas, os psicopedagogos, eles recebem os seus clientes no consultório exatamente com essas queixas. Sim. E especialmente assim, aquele pedido, né? O que podemos fazer? Na sala de aula, a professora não vai estar com remedinho para todo mundo. Ela tem que ter estratégias para poder Exato. lidar com essas questões. Então, Exato. é assim que a gente pode identificar. Então, eu posso concluir que o seu maior objetivo ao compartilhar esse conhecimento conosco, com os professores, neuropsicólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, é, é auxiliar esses outros profissionais a ampliar o seu repertório de estratégias para lidar com essas situações, com essas crianças nessas situações. Exato. Só explicando o que é memória operacional, para quem não sabe, a memória operacional é uma memória de curto prazo que a gente tem, em que a gente fala que ela funciona, o funcionamento dela é online. Ela funciona, ela integra informações que vêm da memória de longo prazo, que vem de fora, todas as informações ela integra e ela é responsável ali por conectar as coisas, né? Mas ela é de curto prazo. Então, por exemplo, se você vai ler um livro e você tem dificuldade de memória operacional, você vai começar uma página, você está no fim da página, você já não lembra mais o que estava no início, tá? Então, vocês podem imaginar as dificuldades que isso provoca. Você vai fazer um problema de matemática, você tem que ter várias estratégias na sua cabeça conectadas para você usar em passos diferentes e você vai se confundir aí. Eu sei que tem muitos professores hoje que, diferente dos nossos professores de antigamente, né? Na época pré-histórica. Não fala, não fala. A ênfase na memorização era uma coisa muito importante. A gente tinha que decorar o ponto, né? O professor dava as perguntas lá, a gente tinha que decorar e era assim que a gente tecnicamente ia aprendendo. Não é assim mais, né? Os professores hoje está muito claro que o objetivo da aprendizagem não é decorar, mas memorizar também, em muitos casos, é importante para você diminuir a carga em cima da memória operacional e deixar, digamos, um espaço para que a criança possa, o adulto, a pessoa, né? Ela possa pensar, usar aquela energia para pensamentos mais sofisticados, para raciocínios mais sofisticados. Então, por exemplo, a tabuada. A velha discussão. A temida tabuada. Meu Deus, a tabuada. Como que eu enxergo a tabuada neste prisma? Eu enxergo que importantíssimo, em primeiro lugar, é o aluno entender o que é a tabuada, como ela é construída, né? Entender todo o conceito matemático que engloba. Sim. Depois que ele compreendeu isso, existe um segundo momento. Qual é o segundo momento que eu acho interessante? Dele decorar a tabuada. Por quê? Porque ele vai crescer, se desenvolver e cada vez ele vai ter outros problemas mais sofisticados, em que ele vai ter muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E se ele tiver que perder o tempo para poder lá fazer a tabuada do 6V7 todinha para poder encontrar quanto que é 6V7, ele vai perder tempo ali, tempo que ele não tem, né? Então, se ele tiver os números da tabuada decorados, ele já vai se dar um grande presente. Velocidade de processamento, né? É um enorme presente, isso vai facilitar a vida dele. Né? Então, ajudar os alunos também a saber como potencializar, né, estratégias de memória ajuda muito. Aqui no e-book, por exemplo, eu cito a estratégia do chunking.
O que é o chunking? Ele é uma estratégia em que você agrupa elementos em grupinhos, tá? Para te ajudar a memorizar. Isso é bem fácil, eu acho, a gente pensar em número de telefone. Né? A gente, normalmente, o número de telefone, a gente até escreve com um tracinho ali no meio, porque a gente decora aqueles primeiros e depois os últimos. Sim, Né? sim. O número do CPF também, a gente vai de 3 em 3. Sim. Até o cartão de crédito, né? Quando a gente tem que escrever o número, no banco eles colocam de 4 em 4. Isso é chunking. Mas aqui eu peguei um exemplo de uma turma que esteja estudando o descobrimento do Brasil, tá? História não é decorar, é entender. Mas, em alguns momentos, vai existir a questão também da memorização, vai ser importante para que o aluno saiba localizar, né, o que as coisas aconteceram e quando. Então, se ele tem que, nos primeiros anos da colonização do Brasil, 1500 chegam os portugueses, 530 é o início da colonização, 1549, primeiro governador-geral, depois 570, a fundação do Rio de Janeiro. Enfim, são várias datas assim. O que eu proponho aqui no e-book é de pegar todas essas datas ali, e esses acontecimentos especialmente, e divide eles em dois grupos, dois blocos. Os blocos que tenham uma narrativa que você mesma faz essa narrativa com os alunos, o aluno constrói a narrativa de cada um desses blocos, e depois, quando ele tiver que se lembrar, resgatando a própria narrativa, é muito mais fácil para ele lembrar do todo. Né? Então, o chunking é algo que ajuda muito. E dentro do chunking, você, por exemplo, também pode usar uma outra estratégia que eu também proponho aqui, que é o de acrônimos. Então, por exemplo, se tem uma lista enorme de coisas, sei lá, ciências, outra disciplina, você pode fazer acrônimos, ou você pega as primeiras letras ou as primeiras sílabas e faz uma palavra. Assim. Depois você só tem que lembrar das letras das sílabas, você lembra do todo. Então, ter estratégias de memória é algo que não é só importante para as crianças. Eu dei uma risadinha, porque nós mulheres, especialmente depois de uma certa idade, muita gente está se queixando que a memória não é mais a mesma, Covid, sei lá o que tudo está acontecendo, né? Então, assim, para nós também é interessante que a gente tenha estratégias de memória, né? Que a gente busque exercitar a nossa memória, sim, porque o nosso cérebro, aquilo que a gente usa, se mantém. O que a gente não usa, a tendência é de ser, aos poucos, ele pode ser deletado. Né? Não tem espaço no nosso hardware, né, do nosso cérebro, para tudo que a gente aprende. Não tem espaço. Algumas vezes tem que liberar algumas coisas para poder entrar novas. E juntando ainda com a questão da linha do tempo, eu gosto muito da linha do tempo. Por quê? Porque além de poder organizar e ordenar acontecimentos numa mesma linha, a gente pode fazer isso de uma forma visual. E quando a gente tem uma informação visual, verbal e várias formas diferentes de ter essa informação, a possibilidade da gente memorizar é muito mais alta. É muito mais alta. Né? Eu penso que a grande questão hoje é fazer com que as crianças, né, com que as pessoas, no geral, tenham consciência da necessidade de memorizar. Exato. Porque hoje eu escuto muito assim, para que memorizar se eu posso consultar? Exato. Eu acho que o grande desafio é fazer com que essas crianças entendam a importância disso, né? A importância de memorizar. A Educar para Pensar aqui está perguntando se essa memorização seria como criar mapas mentais. E só antes de responder, gente, podem fazer as perguntas que vocês quiserem, a gente vai ter o maior prazer em poder interagir com vocês e responder as perguntas de vocês, tá? Bom, eu amo a estratégia dos mapas mentais, porque você tem que
agrupar conceitos em hierarquias diferentes. Então, ali também já trabalha bastante a questão da organização, a organização de ideias, né? O planejamento, a flexibilidade cognitiva. Então, mapas mentais, eu acho que é um recurso muito, muito rico para ser usado na sala de aula e pode ser usado nas mais variadas disciplinas, isso que é o bom, né? Até que o aluno aprenda a fazer sozinho. Daqui a pouco ele está estudando e ele mesmo vai fazendo mapas mentais. E aí sim, quando a gente tem um mapa mental, é muito mais fácil, né? A gente está numa hora de uma prova, a gente enxerga direitinho aquele mapa mental. Parece que a gente enxerga, né? Então, facilita bastante. É uma estratégia muito eficaz. A metacognição. Metacognição, importantíssimo. Importantíssima, que é a habilidade da criança, do indivíduo, né? Ele conseguir pensar sobre o que ele está pensando, compreender como funciona os processos cognitivos dele. E à medida em que ele vai compreendendo isso, aí sim ele pode expandir, ele pode corrigir a rota se está indo para um lado diferente, né? Ele cresce demais. Então, e uma coisa que é interessante, os alunos amam ouvir falar de cérebro. Amam. Sim. É fascinante, né? Pequenininhos, assim, a educação infantil, eles adoram. Então, isso é o bacana da coisa, né? A gente vai estar falando de cérebro e é uma coisa que eles se interessam. Nas mais variadas tarefas, né? Você institua junto com a sua turma, com a sua classe, uma certa rotina de algumas perguntas que você faz antes da tarefa, durante a tarefa e depois da tarefa. Então, por exemplo, as perguntas metacognitivas antes da tarefa. O que eu preciso fazer? O que eu já sei que pode ajudar? Então, quais são as coisas que eu já trago que vão me ajudar? Que estratégias eu posso ajudar? Eu não tenho estratégia, eu vou ter que buscar alguma estratégia. Durante a atividade, a criança se perguntar, está funcionando o que eu estou fazendo? Eu entendi essa parte direito? Eu preciso tentar algum outro jeito? Isso aqui não está funcionando, tem que ter outro jeito? Eu preciso pedir ajuda. Gente, isso vocês sabem que é uma coisa muito importante. Muitas crianças, elas nem se dão conta que elas precisam pedir ajuda. E depois da atividade, o que eu fiz que deu certo? O que não funcionou? O que eu tenho que fazer diferente da próxima vez? Então, vocês percebem assim, e o aluno vai aprendendo, né? Digamos, esse protocolo, esse encadeamento de perguntas, e quando ele perceber que isso realmente ajuda ele a expandir o conhecimento dele, ele vai querer continuar usando. Na autorregulação, eu gosto dessa estratégia aqui, que usa o semáforo, né, das emoções. E é legal o semáforo porque você pode fazer o desenho, é fácil, tem para tudo que é lado, cartaz do semáforo, né, branco, amarelo. Então, assim, os alunos, eles começam a identificar, junto com a professora, quais são as emoções quando eles experienciam muito intensamente. Ele tem que entender que quando ele está no vermelho, por exemplo, não é a hora de conversar. E professores, vocês também, se vocês estão no vermelho, não é a hora de conversar com um aluno, né? Todo mundo tem que voltar para o verde para que a conversa tenha o resultado que vocês esperam. Se você for conversar vermelho com vermelho, vai dar um problemão. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E mesmo que você esteja no verde e o seu aluno esteja no vermelho, não vai dar certo. Você tem que esperar ele chegar no verde. Então, o aluno vai conseguir visualizar e metaforizar as emoções dele nessas cores. E aí eles vão trabalhar como eles podem sair, né, do vermelho para chegar ao verde. O que eles têm que fazer, né? E especialmente assim, quando eles estão no vermelho, não tente resolver o problema. Resolver o problema é verde.
Por que que eu falei do mindfulness? Porque a mindfulness, gente, eu não me canso de fazer propaganda. Por quê? Porque tem tantos resultados baseados em evidências de todos os benefícios de mindfulness que eu acho que todas as salas de aula deviam fazer pelo menos uma vez por dia. Porque você pode fazer mindfulness comendo, respirando, passeando no campo, né? É fazer uma atividade em que você está completamente 100% naquele momento e não está pensando em outras coisas. Eu Então, ouvi, trabalho... eu ouvi uma definição, desculpa te cortar, mas só para a gente não perder, porque é assim, é a sua cabeça estar onde os seus pés estão, Exato. né? Porque, gente, vocês já viram, né? Eu conheço muita gente que nunca está no lugar que está. Aparentemente, a pessoa está aqui ao meu lado, mas ela Corpo não está. presente. Ela está no futuro em algum outro lugar. Então, algumas pessoas não conseguem estar onde elas estão. A proposta do Mindfulness é trazer as pessoas para onde elas estão, para o momento presente. Né? Então, se vocês puderem, pesquisem mais. Tem muitas atividades de Mindfulness no YouTube. Na verdade, não tem que ser do melhor autor e tal. As coisas simples, elas cumprem a função, contanto que, na hora da atividade, a criança, quando ela distrair, porque ela vai distrair, o pensamento dela vai para lá, ela aprende a trazer de volta. Vai para lá, vai trazer de volta. Este é o exercício importante. É conseguir trazer de volta. Né? Então, façam